dois, três e já a história vai começar. Conta-se que lá na Grécia, numa ilha, existia um rei chamado Pigmalião. Ele tinha esse nome grande mesmo, Pigmalião. Pigmalião, além de ser rei, ele tinha um dom. Ele era artista. Ele adorava esculpir. As estátuas que ele esculpia, todos diziam que pareciam vivas, eram perfeitas. Quando você parava para olhar assim, ó, apareciam até as veias, como se tivessem vida mesmo. E tinha gente que jurava que já tinha visto até as estátuas respirarem. Pois bem, Pigmalião teve algumas namoradas. Teve sim. Ele namorava uma mulher. Bem, não. Aí ele se encantava por outra. Encantava. Aí daqui a pouco ele. Não, essa aqui não é tão inteligente. Aí ele se encantava com outra. Aquela era inteligente, mas não era tão bonita. Aí ele se encantava pela terceira. Ela era inteligente e bonita, mas ela talvez não soubesse fazer alguma coisa que ele gostava. Ou seja, ele nunca encontrava a mulher perfeita. Nunca. E depois de tantos relacionamentos e de tanto ele se decepcionar, ele decidiu que não ia casar. Não ia casar, não ia namorar, não queria mais saber das mulheres, porque não, ele não encontrava uma mulher perfeita, todas elas tinham muitos defeitos, tinham deixado o coração dele quebrado, ele não queria mais saber de se apaixonar de jeito nenhum. E foi então que ele teve uma ideia incrível. Ele falou: bom, já que eu não vou me relacionar com uma mulher, porque todas elas quebram meu coração, nenhuma tem a qualidade que eu preciso, nenhuma faz com que eu me sinta bem como eu mereço, porque para se relacionar com alguém, a pessoa tem que fazer a gente se sentir melhor do que a gente é, e não pior. Então, ele teve uma ideia. Teve. Ele se sentindo sozinho, triste, amargurado, falou: quer saber? Eu vou começar a fazer uma estátua. Então Pigmalião pegou aquele mármore branco mais caro que tinha e começou a esculpir, esculpir e esculpir. Começou lá pelos pés. Fez aqueles pés pequenos, perfeitos, aquelas unhas bonitas. Foi subindo pelas pernas, aquelas pernas bem torneadas. E dava até para ver as veias assim. E ele foi subindo, fez os joelhos, as coxas. E então ele chegou no quadril. Fez todas as partes que haviam por ali. E foi subindo e fez a cintura. E fez o busto, ombros, braços e mãos. Pigmalião olhando para essa estátua e ela era perfeita. E aquilo foi dando uma alegria no coração dele. Ele já não se preocupava mais com os relacionamentos, com o que acontecia lá fora. O que importava era a estátua ficar pronta, a estátua perfeita da mulher perfeita. E ele continuou esculpindo, esculpindo e foi subindo o pescoço, e foi fazendo o rosto, e aquele rosto, como se realmente, no caso dele, tivesse sido feito à mão, orelhas, lábios, nariz, olhos e cabelos. E quando ele terminou, que ele olhou, ai, era uma perfeição, mas não estava pronta ainda não. Faltava pintar, claro, pintar a sua estátua. Então ele pegou várias tintas, misturou e começou a pintar. E ela ficou com aquela pele, com aquele tom meio rosado. E então ele pintou os olhos de azuis, e os cabelos de dourados e os lábios de vermelho. E então a estátua era a própria deusa Afrodite personificada de tanta beleza. E ele olhou e falou: nossa, como essa estátua faz bem ao meu coração. Imagine só se existisse uma mulher desse jeito, tão linda, tão perfeita. Minha obra. Foi eu quem fiz. Ai, e Pigmalião começou a passar os seus dias em frente àquela estátua. E ele conversava com ela, mas ela não respondia. Ele tocava a mão dela, mas era mármore frio, gelado. Ele tocava o rosto e era gelado. Ele tocava os lábios, mas eram frios. Os olhos não piscavam para ele.
E quando ele punha a mão perto do coração, onde deveria existir um coração, não tinha nada. Nenhuma batida. Nada. E então o Pigmalião passava os seus dias dando presentes para a estátua. Ele vestia ela com os vestidos mais lindos e caros. Colocava enfeites nos cabelos, joias, anéis, pulseiras, perfumes, e a estátua ficava perfumada. E ele olhava aquela mulher linda. Só que logo toda aquela felicidade começou a se transformar em tristeza. Porque por mais que ele se declarasse, por mais que ele conversasse, por mais que ele tocasse, ele não era retribuído, porque ela era apenas uma estátua. E foi então que ele teve uma ideia. Ele ficou sabendo que ali perto da casa dele, onde ele morava, naquela casa enorme, porque ele era o rei, ia haver um festival, onde as pessoas iam lá fazer oferendas para a deusa Afrodite. Vocês sabem que a deusa Afrodite, lá na Grécia, era a deusa do amor. E Pigmalião pensou, se eu for lá, fizer uma oferenda bem grande para a deusa Afrodite, quem sabe ela vai atender o meu pedido. E ele foi lá, levou muitas flores, muitos perfumes, etc. E pediu, em frente à estátua da deusa Afrodite, que queria que a sua estátua, a quem ele chamou de Galateia, se transformasse numa mulher de verdade, porque assim ele ia poder entregar todo o seu amor para ela. E ele voltou para casa feliz da vida. Ele tinha certeza que Afrodite ia realizar o seu desejo. E assim que ele entrou em casa, que ele tocou a estátua, nada. Ela continuava fria. Ela continuava muda. E no lugar do coração, nenhuma batida. Pigmalião esperou vários e vários dias, mas nada aconteceu. Afrodite não realizou o seu desejo. E ele foi ficando triste, mais triste. Ele olhava aquela mulher perfeita, sua própria obra, feita com as suas mãos, e ela não reagia. Ele falava com ela, ela não respondia. E ele foi ficando cada dia mais triste. E ele foi parando de comer, ele não dormia, ele não fazia nada. Ficava sentado aos pés da estátua, esperando que ela lhe respondesse. E nada. E aquela tristeza foi tomando conta dele. E ele foi ficando fraco, foi definhando. Até que quando ele estava prestes a morrer, ele disse: já que Afrodite não atendeu o meu desejo, então que atenda o último. Eu quero então, já que não posso ter Galateia como minha mulher de verdade, eu quero ir embora e que a morte me traga paz. E então ele fechou seus olhos e agarrou os pés da sua estátua Galateia amada. E ficou ali, esperando que a morte o levasse. Mas foi então que ele, tocando os pés da estátua, ele começou a sentir a temperatura esquentar. E aquele mármore tão duro começou a ficar macio, macio como a perna de uma mulher. E de repente, ele sentiu no seu ombro aquela mão tão carinhosa. E quando ele abriu os olhos, ele ficou de frente para Galateia. Só que ela não era mais uma estátua. Não, ela tinha se transformado numa mulher de verdade. E sua boca se abriu pela primeira vez num lindo sorriso. E os seus olhos se encontraram. E assim que ela olhou para ele, o amor preencheu aquele coração que começou a bater como nunca tinha batido. E na mesma hora, Galateia se apaixonou por Pigmalião. E os dois deram as mãos numa união de amor entre o Criador e a sua criatura. E ela olhou para ele e falou: Pigmalião, foi o seu amor que me trouxe à vida. E agora, meu querido, eu quero passar todos os dias da minha vida ao seu lado. E então, Pigmalião e Galateia se casaram.
E eles tiveram duas filhas lindas, e uma delas foi tão linda que despertou até o amor do próprio deus Apolo, né? E eles foram vivendo anos e anos, envelhecendo juntos, e o mais interessante é que, mesmo quando Galateia já era uma velhinha, com a pele enrugada, os cabelos brancos, a pele flácida, Pigmalião a olhava e a achava a mulher mais perfeita do mundo, a mais linda de todas. E ela olhava para ele e eu achava o homem mais especial do mundo. E quanto a deusa Afrodite, ela pode não ter atendido o desejo de Pigmalião de transformar Galateia numa mulher de verdade. Foi o próprio amor dele que fez com que ela se tornasse viva. Mas Afrodite, a deusa do amor, olhou pelos dois sim e os concedeu uma bênção. É. Depois de viverem anos e anos e estarem bem velhinhos, a deusa permitiu que a alma dos dois saísse dos corpos ao mesmo tempo, para que eles fossem juntos, para que nenhum dos dois tivesse que ficar sozinho. E assim esse amor foi reverenciado por toda a Grécia e chegou até nós, pelos contadores de história. A história de Pigmalião, que com seu amor fez com que a estátua Galateia se tornasse viva e virasse o amor da sua vida. E quem gostou da história pode bater palma.